Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar na nossa série de videoaulas sobre a modelagem orientada a objeto. É um assunto, né, como vocês estão vendo, bastante complexo. É muito importante que todo mundo aprenda e saiba, né, principalmente vocês que querem seguir na área de desenvolvimento de software, que na minha humilde opinião é a melhor área a se seguir hoje em dia, né? É uma garantia de emprego aí para sempre. Então, fica aí a dica, né, como sempre falo para vocês. Muito bem, vamos continuar então. Vamos corrigir aqui o exercício 4, né? Nós paramos. Então aqui nós temos, eu fiz aqui o de pizzaria e cozinheira. Então vamos lá, uma pizza relacionada a uma ou muitas vendas. Muitas vendas. Uma pizza para existir precisa de venda? Não. Então aqui seria zero para muitos. Agora da venda para pizza. Uma venda está relacionada a uma pizza ou várias? Há várias pizzas, né? Uma venda para existir precisa de pizza? Na pizzaria eu acho que faria sentido. Não tem muito sentido o cara ir lá e comprar só um refrigerante, mas poderia? Poderia. Então, se é possível. Pessoal, a cardinalidade não, desculpa, aqui no caso, a associação mínima não tem aquela assim obrigatoriedade de você se preocupar tanto com ela. Aqui o que conta mais é a máxima, tá? A máxima é muito importante, mas a mínima em termos de depois de desenvolvimento e análise, ela varia muito, porque como é opcional varia muito da análise de quem está analisando, tá bom? Então, não tem muita... É lógico que algumas coisas é muito na cara, tipo cliente e venda, né? Lógico que a venda precisa do cliente, mas não é... Depende muito do contexto, tá bom? Então, vamos lá. Então, o cliente está relacionado a uma ou várias vendas? A várias vendas. O José vai lá, o João foi lá e comprou pizzas várias vezes. Um cliente para existir precisa estar relacionado a uma venda? Depende, vai. Primeiro a gente cadastra o cliente para depois associar ele a uma venda. Então seria não. Uma venda está relacionada a um cliente ou vários clientes? Uma venda está relacionada a um cliente, né? Óbvio. Tá bom? Uma venda a um cliente. Uma venda para esse tipo de cliente? Depende, mas aqui eu vou colocar um, tá? Aqui não tem um para um, tá vendo? Aqui seria um, tá? Só um mesmo. Beleza. Venda e atendente. Uma venda está relacionada a um ou vários atendentes? Que é um atendente. Uma venda para existir precisa de atendente? Sim. Uma atendente está relacionada a uma ou várias vendas? Várias vendas. Uma atendente para existir precisa de venda? Não. Então, zero para muitos. Uma venda está relacionada a muitos produtos? Uma venda para existir precisa de produto? Depende. Ele pode comprar só pizza, por exemplo. Então, zero para muitos. Um produto está relacionado a uma ou várias vendas? Várias vendas. A Coca-Cola 2 litros é vendida várias vezes. Tá? E é importante de destacar aqui uma diferença entre produto, o que é um produto para o sistema e o que é estoque do produto no sistema, tá? Quando eu falo assim, um produto no sistema, não é, por exemplo, vou aqui fazer um exemplo, vou fazer o exemplo das canetas. Que produto é esse aqui, pessoal? Caneta. Caneta azul, caneta com cor azul, de cor azul, verde com marrom, do Instituto Federal de Rondônia. Top. Esse é o produto caneta. Que produto é esse aqui? Que produto eu tenho aqui, galera? Caneta, certo? O produto aqui é caneta. Agora, qual é a quantidade de estoque desse produto? Quantos produtos quantos itens, quantos desse produto eu tenho? Tenho dois estoques, tá? Então, quando o sistema registra o produto vendido, ele está registrando a caneta vendida, tá? Então, a venda, tanto é que vai ter, no processo do sistema, a gente vai ter que ter uma tabela, a venda e produto geram um N para N, um muitos para muitos, a gente vai ter que ter uma terceira tabela. Essa terceira tabela terá um atributo chamado quantidade, aí sim ele vai registrar quantos daquele produto foi vendido, se foi uma caneta, se foi duas canetas, se foi três canetas, se foi 1 milhão de canetas. Tá bom? Então, quando a gente fala de produto vendido, eu estou falando do tipo de produto vendido, tá bom? Da Coca-Cola 2 litros. Não daquele produto lá especificamente, aquele item lá Coca-Cola. Sacaram a ideia aqui, pessoal? De boa? Então, toca o barco. Uma venda relacionada a uma ou muitas entregas, a uma entrega. Uma venda para existir precisa de entrega? Depende, porque ele pode lá, ele não pode pedir para não entregar. Então, seria 0 para 1. Uma entrega está associada a uma venda ou várias? Uma entrega a uma venda.
Uma entrega está associada... Aqui depende, né? Depende da análise. Pode ser uma entrega pode entregar várias vendas também. Dependeria aqui. Eu vou deixar 1 para 1 mesmo, tá? Mas poderia ser 1 para muitos aqui também, não teria problema. E isso também, pessoal, é uma característica de modelagem, pessoal, tá? Quando a gente fala de análise, pessoal, quando a gente fala de modelagem, não existe preto no branco, tá? É muito igual a educação, vamos colocar assim. A área de educação não existe muito preto no branco, tudo depende, tudo vamos analisar, depende. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Tudo depende muito do caso, tá bom? Uma entrega para existir precisa da venda? Sim. Então, aqui é um. Um cliente está associado a um ou vários endereços? Cada cliente tem um endereço, né? Um cliente para existir precisa de endereço? Sim. Um endereço está associado a um ou vários clientes? Um endereço está associado a vários clientes. Por exemplo, aqui na minha casa tem 2 pessoas, então um endereço pode ter mais de uma pessoa. Tanto eu como minha esposa pode ter um cadastro na pizzaria. Nós dois somos clientes diferentes que têm um mesmo endereço. Um endereço para existir precisa de cliente? Sim, então seria aqui para muitos. Não, aqui seria mais 0 para muitos. Primeiro eu cadastro o endereço, depois eu associo. Um endereço está associado a um ou várias entregas? Um endereço está associado a várias entregas. Uma entrega está associada a um endereço de entrega? Sim. Para existir, precisa desse endereço. Uma entrega está associada a um ou vários entregadores? A um só. Para que a entrega existe, precisa de entregador? Sim. Um entregador está associado a várias entregas. E para existir, não precisa estar associado à entrega. E fechamos. É isso. Tá? Beleza? Top? Vamos seguir a nossa aula, então? Então, vamos lá, galera. Vamos falar agora de alguns conceitos que vocês já conhecem também. Esses conceitos são clássicos aí da programação orientada a objetos. Vamos dar uma relembrada neles. Aqui eu não vou... A ideia aqui não é ensinar do zero. A ideia é que esse tipo de conceito é muito explorado dentro da programação orientada a objeto. Mas é importante dar uma relembrada neles, tá? O primeiro deles, o conceito de encapsulamento. Então, objetos possuem comportamentos e informações, certo? Os métodos e atributos. Beleza? Então, o comportamento são as operações que o método faz, as habilidades que ele sabe fazer, que o objeto sabe fazer. Então, o objeto tem comportamento, tem ações, a gente já sabe disso, e tem as informações que são as características desse objeto. Beleza? E o que o encapsulamento faz? O encapsulamento ele serve para restringir o acesso ao comportamento e informações do objeto por outros objetos. Exemplo, o objeto que solicita uma informação só sabe o que o objeto solicitado faz, mas não como ele faz. Isso é a ideia de encapsulamento na orientação a objeto. Por exemplo, o objeto atendente, o objeto atendente, certo? Ele tem a habilidade de atender as pessoas, certo? Na programação, por isso que eu falo que isso é mais relacionado à programação orientada a objeto, que a gente consegue explicar isso melhor quando a gente está trabalhando com programação. Com conceito assim fica meio abstrato, tá? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Então, o objeto atendente, ele atende, uma habilidade dele é atender. Só que os outros objetos só sabem que ele faz isso. Ou seja, o nome do objeto, o nome da habilidade que ele faz, ela é pública. Eles sabem, todo mundo sabe que ele tem a habilidade de atender. Só que como isso é implementado, como ele faz para atender, todo o processo de atendimento, só ele sabe. Isso é a ideia de encapsulamento. Ou seja, é encapsular atributos e métodos. Então, quando tem um maisinho na frente, significa que aquele método ele é público, tá? E não necessariamente que a implementação dele também seja pública. E quando o sinalzinho é de menos, como eu já expliquei na aula passada, ou retratada, não me lembro, quando o sinalzinho está menos, significa que aquele atributo ou método ele é privado, tá? Então, encapsulamento é nesse conceito, e para o diagrama, que é o foco da nossa aula, é isso, é saber, tá? Olhando o diagrama, quando o atributo ou método está público ou privado, se ele está encapsulado ou não. Então, encapsulado é guardar, é encapsular, é guardar aquela informação, certo? Para que só quem é dono da informação saiba como acessar ela. E aí os próprios objetos podem ter métodos, por exemplo, um objeto
objeto venda ou objeto qualquer, ele pode ter todos os atributos. Aliás, a maioria dos atributos, se não todos, os atributos de um objeto são privados, são encapsulados. Somente, tá? A classe dona dos atributos sabe o tipo do atributo, etc. Tá? Mas se caso o objeto precise que alguém tenha acesso àquele atributo, você pode criar, por exemplo, um método para que outros objetos acessem aquela informação. A gente chama isso aí de os getters e os setters, por exemplo. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido aí o encapsulamento. Não vou me adentrar muito a esse assunto, porque não é o foco da nossa aula. A herança possibilita que as classes compartilhem seus atributos, métodos e outros membros da classe entre si. Para a ligação entre classes, a herança adota um relacionamento esquematizado de forma hierárquica, ou seja, é um princípio da orientação objeto, é que os objetos herdem informações uns dos outros. E a gente já falou aqui, ao longo dessas videoaulas, dessa sequência de videoaulas, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Tá? Então, na herança, temos dois tipos principais de classes. A classe base, ou seja, é a classe que concede as características a outra classe, e a gente chama isso de classe mãe também. E nós temos a classe derivada, que é a classe que herda as características da classe base. Ou seja, a classe derivada nós chamamos também de classe filha. Tá bom? O fato é que as classes derivadas, ou seja, as classes filhas, herdam atributos das classes bases, e isso assegura que programas orientados a objetos cresçam de forma linear e não geometricamente em complexidade. Com o uso de herança, uma classe derivada, uma classe filha, geralmente é uma implementação específica de uma classe mais geral. Uma classe derivada deve apenas definir as características que a tornam únicas, ou seja, então, vamos aqui eu gosto de explicar essas coisas, pessoal, mais na prática, tá? Não gosto, como a gente não tem um quadro aqui, eu vou tentar explicar aqui, mais ou menos. Então, vamos supor aqui nesse nosso caso específico, né? A gente teria aqui, por exemplo, nós temos atendente, produto, vamos lá, temos atendente, produto, aqui, presta atenção, então, vamos analisar. Deixa eu colocar aqui mais pertinho. Não, produto não, né? Só entregador. Tá aqui. Então, pessoal, presta atenção. Nós temos aqui três classes chamadas. Nós temos aqui a classe entregador, nós temos aqui a classe atendente e nós temos aqui a classe cozinheira. Essas três classes são objetos, né, que são basicamente do mesmo tipo. O que são esses caras aqui? O que é uma cozinheira? O que é um atendente? O que é entregador? Nada mais é do que um funcionário, tá bom? Então, perceba que eles até vão ter atributos parecidos. Por exemplo, todos os cozinheiros têm nome. Todo atendente vai ter nome, função. Todo entregador vai ter função, etc. Às vezes eles vão ter características aqui únicas dele. Por exemplo, o cozinheiro, por exemplo, pessoal, ele pode ter, por exemplo, aqui tempo de cozinha, não, será habilidades, tipo assim, receitas. Tá? Por exemplo, o cara pode ter quais receitas ele sabe fazer, por exemplo, o cozinheiro. Já o atendente, ele pode saber, por exemplo, quais línguas ele fala, quais línguas ele atende. Tá? Seria uma característica bem única do atendente. Do integrador, por exemplo, ele poderia saber, por exemplo, quais é o nível de CNH dele, se ele tem a CNH A, B, C ou D e etc. Tá? Ou seja, cada classe dessas é do mesmo tipo, ou seja, todas elas são classes do tipo funcionário, certo? E aí, eu poderia, então, criar essas características que são únicas neles todos aqui, nessa classe funcionário. Eu poderia vir aqui colocar a ID aqui no funcionário, aí eu poderia aqui vir aqui e colocar o nome aqui, char, né? Eu poderia colocar todas as coisas que funcionário, que todos os funcionários teriam. Função, aí sim, né? CPF, RG e entre outras questões que seriam interessantes a gente colocar aqui, tá? Contato, telefone, né? Enfim, várias outras coisas. Salário, tá? Salário, por exemplo.
Muito bem. E aqui nós poderíamos então fazer, pessoal, que essa classe aqui, pessoa, ela herdasse, tá? E aqui, né, vou colocar um método aqui para funcionário, tipo gerar func, será já funcionário, ele poderia saber trabalhar, né? É um método, óbvio. E a gente poderia fazer cozinheiro, atendente e entregador, que são do mesmo tipo, herdar os atributos e método da classe funcionário. Como é que eu faria isso? Utilizando essa setinha aqui, ó, generalização. Então eu clico aqui nela, tá? Deixa eu tirar essa borda aqui. Opa. Aqui. Pronto. Aí a gente pode usar essa setinha, olha só, e fazer o seguinte, ó. Que cozinheiro está herdando, tá? Os atributos de funcionário. Que atendente vai herdar de funcionário. Que entregador vai herdar de funcionário. Se eles estão herdando de funcionário, logo eles não precisam mais desses atributos que já possuem funcionário. Então, por exemplo, se cozinheira herda de funcionário, então não precisa mais nem de nome, porque já tem aqui, nem de função, porque já vai ter aqui. Ela vai possuir apenas os atributos e métodos que são específicos da cozinheira. E aqui é a mesma coisa para atendente, olha só. Então, se ele está herdando, então o nome não faz mais sentido nem função. Por quê? Porque nome e função já está na classe base, que é a classe funcionária que a atendente está herdando. E aqui a mesma coisa seria para entregador, entenderam? Então esse seria, pessoal, um sistema de herança, tá? E eu poderia expandir essa herança para outras coisas também. Por exemplo, eu posso fazer herança, por exemplo, funcionário olha só, interessante isso aqui, bem legal de fazer. Funcionário e, se a gente observar aqui no nosso diagrama, a gente vai ter funcionário e a gente vai ter cliente com atributos parecidos, tá vendo? A gente tem aqui a gente tem cliente com nome, CPF, telefone, a gente tem funcionário com nome, CPF, telefone também. A gente poderia fazer isso em uma classe maior, eu poderia ter uma classe chamada pessoa. E aí, na classe pessoa, vou colocar aqui, eu acho, lembra que eu estava usando um diagrama que já tinha? Não, peraí, pessoal. Estou fazendo uma... Peraí. Dá pra gente usar aqui. Aqui, ó, estrutura. Eu já tinha criado essa classe, então ela tá aqui para mim. Cadê? Aqui, ó. Aqui, cadê classe? Toda classe que eu crio, se eu apagar daqui, ela fica aqui, tá? Esse ladinho aqui, estrutura. Cadê pessoa? Aqui, ó. É só arrastar. Top. Então, deixa eu fechar aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho a classe pessoa, que tem nome, CPF, RG, telefone e tudo. Ou seja, atributos que são comuns tanto a funcionário como a cliente, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer cliente herdar de pessoa e funcionário herdar de pessoa. Opa, aqui eu coloquei o sinal errado, desculpa. Aqui. Cliente herda de pessoas. Então, se cliente agora herda de pessoa, então o cliente não precisa mais dos atributos que pessoa já tem, que é nome, que é CPF, tá? Que é aqui e-mail, telefone, etc. Tá? Aqui ficaria somente os atributos específicos do cliente no contexto do sistema da pizzaria. É a mesma coisa aqui para funcionário. Função é uma coisa específica de funcionário, então deixa ele. CPF tira, telefone, salário. Salário é específico também de funcionário, tá bom? E aí ficaria aqui. Aqui a gente poderia colocar um atributo específico de cliente, por exemplo, para a gente ficar um contexto bem legal, de colocar aqui histórico, por exemplo, histórico de pedidos. Tá? Seria aqui um atributo específico de cliente nesse contexto desse sistema, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é um exemplo clássico de herança. Então a herança é exatamente isso, tá? É uma classes comuns podem herdar atributos de outra classe, classes com atributos com características e habilidades comuns herdam de outra e assim por diante, tá bom? Então, cozinheiro herdou de funcionário, funcionário herdou de pessoa e assim por diante, tá bom? Então essa é a ideia da herança, eu acho que mais explicadinho possível, tá? Muito bem, vamos continuar então. Aqui tem uns textos, depois vocês leem, eu gosto de explicar mesmo na prática, tá? Não gosto de ficar lendo as coisas. Polimorfismo. Definimos polimorfismo como o princípio a partir do qual as classes derivadas de uma classe base são capazes de invocar métodos. Embora apresentem a mesma assinatura, comportam-se de maneira diferente para cada uma das classes derivadas.
Polimorfismo é um mecanismo por qual selecionamos as funcionalidades utilizadas de forma dinâmica por um programa no decorrer de sua execução. Também, polimorfismo é algo muito utilizado na programação orientada a objeto. Tá? É um conceito muito forte lá na programação, que é muito fácil de explicar na programação. Eu vou explicar aqui na prática logo, para vocês. Tem um textinho para vocês lerem aqui depois, mas vou tentar explicar no diagrama. O que é a ideia do polimorfismo? Polimorfismo é o seguinte: quando o funcionário herda o método de pessoa, pessoal, quando o funcionário... Vamos supor que... então vamos colocar esse exemplo aqui, vai ficar mais legal aqui na cozinheira com a galera aqui. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Quando o cozinheiro herda um método de funcionário, significa que ele possui aquele método, certo? Então, se o cozinheiro está herdando um método de funcionário, então significa que o cozinheiro tem um método trabalhar. Vamos isolar aqui o construtor, deixar o construtor é só da classe, e deixar o trabalhar. Então, o cozinheiro herda o método trabalhar, atendente o método trabalhar e o entregador herda o método trabalhar. Certo? Então, apesar de não estar aqui, eu sei que esses três existem, possuem esse método porque está herdando. O que é o polimorfismo? O polimorfismo é a capacidade de uma classe, de um objeto, herdar um método e implementar esse método, tá? Ou seja, modificar esse método para que ele se comporte de maneira diferente. Assim, apesar de cozinheiro, por exemplo, cozinheiro receber o método trabalhar, ele vai implementar esse método trabalhar de forma diferente, certo? Do método que está dentro de funcionário. E atendente também herda esse método trabalhar e vai implementar esse método trabalhar também. Então, aqui, quando eu quero dizer que uma classe vai fazer polimorfismos, ela vai implementar diferente o método que ela herdou, a gente repete o método aqui. Então, eu vou colocar aqui o método trabalhar, tá? Então, se cozinheiro, apesar de herdar, está repetindo aqui o nome do método trabalhar, significa que ela está fazendo um polimorfismo. Ela vai reescrever esse método, que vai ficar com o mesmo nome, só que com um comportamento diferente. Assim como atendente também vai herdar esse método e vai reescrever ele, vai fazer um polimorfismo nele, e assim como também entregador. Qual é a ideia do polimorfismo? Apesar de ser o mesmo método herdado, os métodos se comportam diferente de acordo com a classe que é dona dele. É o mesmo método, porque vem da mesma origem, só que ambos os métodos são implementados, né, dentro dele, a forma de funcionar do método é diferente de acordo com a classe que está chamando ele, ok? Então esse é o conceito básico aí para vocês saberem de polimorfismo, também não é nada novo, vocês já sabem, e vamos seguir o jogo, tá bom? Classe associativa, pessoal. Classe associativa nada mais é do que quando nós precisamos representar uma classe resultante de N para N. Por exemplo, aqui eu tenho uma associação entre produto e venda, que é um muitos para muitos, né? E nós sabemos lá no banco de dados que nós geramos a terceira tabela. E, às vezes, é preciso, no diagrama de classe, que representemos isso também, representemos essa terceira tabela. E aí a gente cria dessa forma, a gente cria uma classe associativa, ou seja, a classe associativa, ela é ligada diretamente na associação que está o muitos para muitos, tá bom? Então, aqui, ó, produto e venda seria o produtos venda, tá? Seria a classe resultante do muitos para muitos, tá bom? Nada aqui a destacar também. Classes reflexivas são classes que associam ela mesma, tá? Por exemplo, o funcionário, dependendo da relação, o funcionário ele pode ser o supervisor e ele pode ser o supervisionado, porque todos são funcionários, mas eu posso ter um funcionário que é o supervisor e posso ter um funcionário que é supervisionado. E dependendo do sistema, dependendo da representação, a gente precisa fazer esse tipo de associação, que chama-se classe reflexiva. Quando a gente tiver esse tipo de a associação chama-se classe reflexiva, ponto, é isso que eu preciso que vocês saibam, fechou. E vamos falar de agregação e composição, certo? Agregação, eu vou pular a parte do texto e vou para a prática também, para a gente poder adiantar. Vamos lá, coisas que a gente precisa saber da agregação e composição. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é todo, o que é parte. Então, na agregação e tanto na composição, ela vai analisar entre duas classes associadas. Então, vamos colocar aqui como exemplo produto e venda. Entre duas classes associadas,
Quem é o todo e quem é o parte? O que é isso? Quem faz parte de quem? Aí eu te pergunto, produto tem alguma parte de venda contida nele? Não, né? Produto não tem nenhuma parte de venda contida nele. Então, ele não é o todo. Já venda possui. Venda está associada, uma venda está associada com produto e venda contém parte de produto. A venda, ela é constituída por um produto. Não faz sentido isso, obviamente. Então, se a venda recebe parte de produto, tanto é que a própria venda recebe um atributo tipo produto, então a gente fala que nessa associação de produto com venda, a venda é o todo e o produto é o parte. Mesma coisa aqui, ó. Venda recebe partes de funcionário, funcionário não recebe de venda. Então, a venda aqui é o todo e funcionário é a parte. A mesma coisa aqui de venda com entrega. A venda recebe parte de entrega? Não faz muito sentido, mas a entrega recebe partes de venda. Por quê? Porque a entrega ela é composta pela venda, não é? O fato de entregar não se entrega a venda, como eu já expliquei na aula passada. Então, logo, aqui, a venda, a entrega recebe partes do. Aqui está errado esse sinal aqui, pessoal. Agora eu observei, eu vou mudar para vocês. Esse sinalzinho aqui está no lugar errado, tá? Aqui no caso, o todo seria a entrega, tá? A entrega contém partes da venda, não ao contrário. Então, esse sinalzinho aqui teria que estar aqui, tá? Espera aí que eu vou arrumar esse negócio aqui. Prontinho, galera. Peço desculpas aí, arrumei, foi uma falha minha mesmo, tá? Vamos lá. Então, venda e entrega. A entrega é o todo, tá? Por quê? Porque a entrega contém partes de venda. Então, a entrega é o todo, venda é a parte. Então, venda faz parte de entrega, tá bom? Então, beleza. Segunda regra. Entendido o que é todo e o que é parte? Ok. Segunda regra, o ladozinho desse losangozinho na ponta da associação, tanto na agregação como na composição, anotem, o símbolo gráfico sempre fica do lado do todo. Sempre fica do lado do todo, ponto. Notado? Show de bola. Sabendo disso, qual é a diferença, então, de composição e agregação? Na agregação, pessoal, primeiro ponto, o sinal na agregação é branco. Na composição, o símbolozinho é pretinho, é preenchido. Anotem. Na agregação, o símbolozinho gráficozinho aqui, o losangozinho na ponta da associação. Na agregação, é branco. Na composição, é pretinho, é preenchido. Ok? Segundo, notada a regra? Top. Qual é a diferença dos dois? Quando é branco, então, e quando será preto? Quando será agregação e quando será composição? A agregação diz o seguinte: é agregação quando, ao excluir o objeto todo, o parte continua funcionando, o parte continua existindo. Tá? Então, muito bem. Por exemplo aqui, produto. Se eu excluir a venda, o todo, a venda pode continuar existindo? Não, tá? Por quê? Porque o produto Coca-Cola vai continuar existindo, Coca-Cola 2 litros. Só que a venda, se ela for existir, se eu excluir a venda, o produto não será afetado, ele continuará existindo da mesma forma. Eles não são dependentes entre si. Se não são dependentes, o símbolozinho da agregação é branco, certo? Então é uma agregação. Aqui no caso, venda e funcionário, a mesma coisa. Se eu excluir a venda, se eu deletar o todo, que é a venda, o funcionário continuará existindo? Continuará. Tá? Eles não são dependentes para existir um do outro. Agora, vamos à venda e entrega. Se eu excluo a entrega, tá? Nesse caso, beleza? E nessa associação, tá vendo aqui? É 1 para 1. A venda, para existir, precisa da entrega. E a entrega, para existir, precisa da venda. Ou seja, a associação mínima aqui é 1 para 1. Certo? Então, eu tenho que levar em consideração isso também. Então, para que a venda exista, ela precisa estar associada a uma entrega. Então, logo, se eu excluo a entrega, que é o todo, venda não pode existir, porque ela é dependente da associação com a entrega. Nesse caso específico aqui que eu estou mostrando, tá bom?
dependendo da análise, pode ser diferente. Tá bom? Então, eu quero que vocês saibam se, caso, numa associação, se o todo for destruído e a parte for também, porque ela é dependente da outra, ela é uma composição, certo? Então, o símbolozinho aqui vai ser pretinho, tá? Então, a agregação vem de agregar. Os objetos estão agregados um com o outro, mas não existe essa relação de dependência de viver um sem o outro, certo? Estão agregados ali, tá bom? Já a composição vem de composição de compor, de estar composto um com o outro. Tá? Então, existe esse grau de dependência do objeto um com o outro. Então, se um objeto for destruído, o outro objeto também deve ser destruído, porque um depende do outro para viver. Esse grau de dependência é muito associado à associação mínima, ou cardinalidade mínima, se você quiser fazer a analogia ao banco de dados, tá bom? É isso, pessoal. Tem uns textinhos aqui, vocês podem ler para vocês analisarem. Eu não gosto muito de ficar lendo, vocês me conhecem, mas tá aí a explicação, os conceitos que eu preciso que vocês relembrem e saibam na disciplina de Fundamentos e Análise de Sistemas, tá bom? Muito bem, que tá toda a explicação que eu acabei de falar para vocês aqui, certo? E muito bem. Tá. E aqui o exercício 5, utilize os diagramas construídos no exercício 4 e adicione a composição e agregação nas associações. Então, peguem esse exercício aqui, que a gente fez até o momento, que é o nosso exercício do Taiga, né? Vamos aqui, seria esse, não, esse aqui não, esse aqui. E aí, tentem adicionar a composição e agregação aqui nessas associações. Duas informações muito importantes. Número 1, anotem. Associação de herança não existe multiplicidade, pelo amor de Deus, não queiram colocar. E também não existe composição nem agregação, tá? Quando é herança, é só esse sinal aqui, mais nada. Aí, quando é associação normal, aí sim, a gente pode substituir aqui por uma composição. Então, como é que você faz para substituir? Você vai clicar, vou fazer aqui de cliente com venda. Você vai excluir a associação que você tinha feito. Você vai vir aqui, ó, em cima, tá? E você vai ver, cliente e venda. Venda, se venda for destruída, cliente é destruído? Não, ele pode existir sem fazer uma venda, se na sua análise for isso. Então, se ele pode existir, então é uma agregação, tá vendo ali, aggregation, olha. Então, usa esse aqui, ó, aggregation. Então, a aggregation começa sempre no todo, ó, no todo para o parte, ó. Então, tá vendo? Quando eu comecei no todo, ó, já ficou lá o símbolozinho no todo. Aí você vem e coloca a multiplicidade de novo, tá? Tem que colocar. Um cliente está relacionado a muitas vendas? Sim. Né? Um cliente para esse tipo de venda? Não. Uma venda para existir precisa de cliente, né? Sim, não, aí você faz sua análise, tá? Aqui eu vou colocar só, tá bom. Beleza? Então, vai fazer isso aqui, vai identificar. Então, se você identificar uma composição, você coloca uma composição, senão você coloca uma agregação, tá bom? Isso são componentes que servem para analisar e facilitar a leitura e o entendimento de como é que os objetos se relacionam, tá? Tanto a agregação quanto a composição, elas não são assim consideradas obrigatórias no diagrama de classe. Desenvolvimento de diagrama de classe sem a composição e sem a agregação, tá bom? Desculpa, perdão. E é isso, pessoal. Vamos lá, continuar, vamos finalizar a nossa aula de hoje. E depois implemente o sistema de herança no diagrama da pizzaria nas classes que representam esses funcionários. Mas eu já fiz isso aqui durante a aula, né? Então, vocês só fazem lá o que eu já fiz. Vou mudar, tentem aplicar a herança no segundo exercício lá da venda, no exercício 2, tá bom? Vou mudar até aqui esse textinho para vocês fazem lá. Tá bom? E é isso, referências dessa série de videoaulas sobre diagrama de classe. Um dos livros que eu mais gosto nesse assunto é o livro do Eduardo Bezerra, não é porque eu tenho meu sobrenome não, nem é meu parente, mas eu gosto muito dele, é um autor brasileiro. Princípio de análise de sistemas e projetos. Princípio de análise e projetos de sistemas com ML e o Presma, né, obviamente, o pai aí da engenharia de software, tá bom? Esse livro do Guedes também de UML é muito bom, tá? E aqui vai ficar um exercício de sugestão para vocês. Façam se vocês acharem que devem. Se vocês não quiserem fazer, vai depender da vontade de vocês de aprender e praticar. Que é modelar esses 3 diagramas aqui. Podem fazer em grupo, fazem uma videoconferência, troquem ideia, faça
esses exercícios, não será cobrado, eu vou postar apenas a correção lá no Avatar, não vou fazer um vídeo de correção. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Peço desculpa pelo tamanho dos vídeos e o tanto de conteúdo, mas é muita coisa mesmo. E eu vou dizer mais, eu ainda tentei resumir bastante, tá? E é isso, tá? Bom estudo para vocês, boa prática, bom exercício e até a próxima.